campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos, olá, amigos do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para realizarmos a nossa tarefa de leitura e reflexão sobre um dos capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E ao final da leitura, nós vamos encerrar com as nossas preces e radiações. E é com o coração cheio de esperança, cheio de gratidão pela oportunidade que Deus está nos dando nesse momento, que Jesus, nosso irmão, também está aqui conosco e que a realidade amiga nos aceita do jeito que a gente é, né? Que vamos dar por iniciado o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nos caiu o capítulo 12, já no primeiro item, ame os seus inimigos. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito? Amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês, amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que estarão fazendo mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, eu digo a vocês, se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 5 a 20, 43 a 47. O item 2 nos diz o seguinte: se saudarem apenas os parentes e amigos, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não fazem o mesmo? E se fizerem o bem apenas para aqueles que fazem o bem a vocês, que recompensa terão? E se emprestarem somente para aqueles que podem lhes retribuir, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não se ajudam umas às outras para receberem a mesma vantagem? Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar em troca, e suas recompensas serão bem maiores. Serão os filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos, assim como seu Pai o é. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Item 3, que vem a explicação do item 1 e 2. Se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, utilizada por Jesus neste ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade, sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que possuem as mesmas ideias. Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo.
Esse sentimento de amor e aversão resulta de uma das leis da física, a lei da assimilação e a lei da repulsão dos fluidos. A corrente fluídica, emitida pelo mau pensamento, traz consigo uma influência muito ruim. Já o bom pensamento nos envolve agradavelmente. Por isso a diferença das sensações que experimentamos quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Portanto, amar os inimigos não pode significar que não se deva fazer nenhuma distinção entre amigos e inimigos. Este ensinamento nos parece difícil e até mesmo impossível de ser praticado, porque entendemos erradamente que ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração. Devido à pobreza das línguas humanas, somos obrigados a usar a palavra amar para expressar diversas formas de sentimentos. Assim, precisamos completar seu significado, explicando que amar os inimigos é ter para com eles um sentimento desprovido de animosidade. Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não seja natural, já que o encontro de um inimigo faz bater no nosso coração de uma maneira diferente da que quando encontramos um amigo. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar o mal que eles nos fazem sem impor condições e sem ter segundas intenções. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, em vez de ficarmos tristes. É socorrê-los em caso de necessidade. É não usar palavras, nem cometer atos que possam prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amem os seus inimigos. O ensinamento, o item 4, nos diz o seguinte: o ensinamento a amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade. Ele pensa que somente a morte poderá livrá-lo de sua presença, surgindo assim o desejo de vingança. O incrédulo não possui nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece mesmo uma fraqueza indigna de sua personalidade. Se não consegue se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um desejo secreto de lhe fazer mal. Para aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver as coisas é completamente diferente. Ao observar os fatos olhando para o passado e também para o futuro, ele percebe que a vida presente não passa de um momento. O espírita também sabe que, pela própria destinação da Terra, é natural encontrar nela homens maus e perversos. Sabe que a maldade da qual é vítima faz parte de uma das provas que precisa suportar. O esclarecimento maior que possui faz com que ele veja os problemas da vida de maneira menos amarga, venham eles dos homens ou das coisas. O espírita não reclama das provas, não deve reclamar também dos que servem de instrumentos para que essas provas se cumpram. Em vez de lamentar, deve agradecer a Deus por querer experimentá-lo. Deve agradecer também àquele que lhe oferece a oportunidade de testar sua paciência e sua resignação. Este pensamento leva o espírita naturalmente ao perdão. Ele sente que, quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos, ficando deste modo fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com os insultos de seus inferiores. O mesmo ocorre com aquele que se eleva,
moralmente acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Para ser superior ao seu adversário, é preciso possuir uma alma maior, mais nobre e mais generosa. Esse ensinamento, meus irmãos, é bastante difícil de ser cumprido. Por quê? Amar o inimigo é como nos diz aqui no texto, né? Nós não vamos ter o mesmo sentimento, os mesmos pendores que nós teríamos com o nosso amigo. Nós vamos sim, como também diz no nosso texto aqui, que Deus está nos dando a oportunidade de experimentar essa prova, né? Como ele diz ali, se o espírita não reclama das provas, não deve também reclamar dos que servem de instrumentos para que essas provas se cumpram. Nós sabemos também que Deus nos deu o esquecimento do passado. Isso é muito importante, porque assim nós temos a oportunidade de conviver com aqueles com os quais nós prejudicamos ou eles nos tenham prejudicado, numa convivência mais tranquila, vamos dizer assim. Às vezes nem tão tranquila, porque às vezes vem no seio da família, né? Vem como um irmão, vem como um irmão sanguíneo, né? Consanguíneo, vem como um filho bastante rebelde. Então, ele vem para nos testar e nós para exercitarmos o amor. Porque quando acontece dentro da família, ainda nós temos essa tendência à aceitação, né? Então, fica um pouco mais fácil porque nós vamos entender aquele irmão que está junto conosco. Irmão consanguíneo, não um irmão apenas pela parte de Deus, né? Todos nós somos irmãos, porque Deus é o nosso Pai. Mas então ele nos dá essa oportunidade dessa convivência para tentarmos ser mais fraternos, mais amáveis, né? Para corrigirmos também os nossos pendores, as nossas tendências, né? Para que nós consigamos trabalhar em nós esses sentimentos que são tão negativos às vezes, que nos perturbam, fazem com que uma convivência que deveria ser boa se torne às vezes uma convivência não conveniente para um nem para o outro. Então, esse ensinamento de Deus, de Jesus, que Jesus nos coloca através de Lucas e através de Mateus, é para que a gente venha a refletir sobre como nós estamos agindo ao longo da nossa jornada terrena. Como estamos praticando esse amor? Como estamos fazendo as coisas desta forma ou daquela forma? Nós gostaríamos que sempre nos recebessem bem, mas nós recebemos bem aqueles que às vezes não são para nós tão queridos assim. Então, esse ensinamento faz com que esse exercício do amor ao próximo, de amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados, de conviver com aquele próximo da melhor forma possível, seja uma oportunidade de progresso para todos nós, tanto para nós que estamos exercitando, quanto para aquele que está sendo instrumento para que esse exercício possa se realizar em nós. O exercício do amor tem que ser diário, porque ele é que faz com que as coisas mudem ao nosso redor. Nós podemos aceitar a todos, como Jesus nos aceitou. Isso é difícil porque ainda a gente tem muito orgulho, muita vaidade,
muita pretensão, muito egoísmo. A gente quer ser sempre, às vezes, a gente quer ser o centro do universo e nós não somos o centro do universo. A convivência é uma forma de nós podermos ter essa oportunidade que só Deus mesmo, na sua infinita sabedoria, sabe o porquê que nós estamos convivendo com as pessoas das quais nós estamos convivendo. Sabemos que às vezes encontramos pessoas bastante difíceis ao longo da nossa jornada. Pessoas que somente nos criticam. Pessoas que só veem os nossos defeitos. Pessoas que só nos apontam o dedo dizendo o que não devemos fazer. Mas nós também já não fizemos isso no passado? Com certeza, irmãos. Porque é lei de causa e efeito. Nada vem para nós que não tenha sido feito por nós mesmos. É o reflexo de nossas ações. Então, se nós queremos ser amados, nós temos que exercitar o amor. Se nós queremos o perdão, nós temos que exercitar o perdão. E o perdão é o esquecimento de todas as ofensas. Porque o perdão tem uma coisa maravilhosa. Quando nós perdoamos, nós estamos nos aliviando de um sentimento bastante pesado. Agora, se o irmão ao qual nós estamos perdoando não nos perdoa, é como diz Divaldo, o problema daí não é mais nosso. Tá? Então, vamos aprender a conviver de uma forma mais harmônica com todos aqueles com os quais se aproximam de nós ou com os quais nós temos que conviver. Dentro do nosso grupo familiar, dentro do nosso grupo social, dentro do nosso grupo espiritual também, né? Porque somos todos diferentes, estamos todos desejando a mesma coisa, o progresso. E esse progresso não é só esse progresso que muita gente pleiteia, né? Que é o progresso material, e sim o progresso espiritual. Esse faz com que a gente realmente se sinta feliz. Faz com que a gente possa conviver com mais harmonia, com mais amor e com bons relacionamentos. E é isso que Deus e que Jesus quer, que a gente aprenda nessa oportunidade, nessa encarnação. O nosso tempo está se esgotando. Então, nesse momento, nós vamos encerrando, agradecendo a todos pela oportunidade que nos foi dada, pela paciência de nos escutar. E agora nós vamos passar, então, para as nossas preces e radiações. Muito obrigada, amigos, muito obrigada, irmãos. Então, vamos fazer as nossas preces e radiações, as nossas vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos a todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde
e tenho muita coragem e esperança sobre tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações. Reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa, seja feita a tua vontade. Despede-nos da tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site